Boa noite, meus queridos. Graça e paz, tudo bem? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Semana cansada, quebrar pedra, carregar tijolo, está todo mundo cansado, né? Eu me sinto assim também. Essa é uma semana, com certeza, de trabalho, mas graças a Deus chegamos no fim de semana, estamos aqui e amanhã, dia do Senhor, estaremos também com nossas igrejas. Eu perguntava ali ao Eric sobre o acampamento de vocês, eu não estava presente. Então foram 3 dias e 5 mensagens. E desde lá, cada um de nós esteve em nossa igreja. Querendo Deus, você também abriu a sua Bíblia na sua casa. Ou seja, nós somos irmãos bombardeados pela palavra de Deus todo o tempo. A grande pergunta que nós temos que fazer, uma vez que nós vamos mais uma vez olhar para a palavra de Deus, é: e agora? O que tem mudado a minha vida? O que mudou a minha vida, por exemplo, depois do acampamento? Algumas igrejas, alguns grupos têm promovido esses eventos meio concentrados, que eles gostam de chamar de encontro, para ali meio que fazer 2, 3 dias aquele suprassumo de investimento, e aparentemente a vida da pessoa vai mudar depois. A grande questão é que eventos, por melhor que seja, por exemplo este aqui, e mesmo nossas reuniões nos domingos, eles não servem de nada se depois eu não ofereço uma resposta ao Senhor, se depois eu não respondo com a minha própria vida. E a verdade é, a nossa vida cristã, irmãos, ela precisa de constante manutenção. Eu não posso viver de uma mensagem de domingo, de mensagem de um acampamento, nem mesmo desta aqui. A mensagem mais bem preparada e entregue, ela vai necessitar que a obra do Espírito continue na nossa vida. Então essa é a minha oração, uma vez que vamos mais uma vez nos voltar para a palavra do Senhor. Pedir que o Senhor faça isso em cada um de nós. Então vamos orar? Deus querido, nós somos necessitados esta noite, como sempre, que Teu Espírito venha tomar nossas mentes e corações, para que possamos, ó Deus, ser cheios da vontade do Senhor em nós, de responder com transformação de vida diante daquilo que vamos ouvir da Tua palavra. Texto mesmo, em 2000 anos, nada foi mudado, nada foi atualizado, não há o que fazer com ele a não ser meditarmos, ouvir o Teu Espírito e respondermos à altura, de forma digna da vocação que temos chamado. Portanto, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós recitamos agora há pouco, e a continuação dele, está na carta aos Colossenses. Eu queria primeiro dar rapidinho um pano de fundo do que nós temos aqui. Essa carta, ela foi escrita por Paulo, claro, do ponto de vista de que Cristo, na cruz, o que ele fez, marca um novo tempo para os homens, particularmente nós, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele divide a história, divide a nossa história. Nessa carta, Paulo vai dividir em unidade, onde ele aborda o fato de que os cristãos estão exatamente nessa nova vida em Cristo, uma vida que, apesar de estarmos aqui no nosso planeta Terra, na nossa sociedade, nós não somos daqui. Nós já temos uma vida em Cristo, e ela precisa transbordar para cá. E os nossos irmãos de 2000 anos atrás, dessa cidade chamada Colossos, eles estavam em perigo, porque eles estavam sendo atraídos a retornarem às práticas da fé judaica. Você tem que lembrar que no primeiro século, a maioria esmagadora das igrejas tinham muitos judeus. E outros judeus convertidos viajavam de igreja a igreja, e alguns deles, infelizmente, levavam uma visão judaizante. Isso aconteceu muito gravemente com os Gálatas, mas também aconteceu aqui em Colossos. E aí Paulo está dizendo que eles precisam cuidar disso, além também de heresias, que é chamado inclusive da heresia colossense, que questionava a centralidade de Cristo. Então não era coisa pouca. Era uma igreja muito querida por Paulo, mas Paulo está advertido porque algo sério estava acontecendo lá. As sombras do passado do judaísmo e os falsos ensinos estavam contaminando a igreja, e ele vai apontar: Cristo é suficiente. Cristo é a realidade. Ele desenvolve esse pensamento, primeiramente formando uma base, lá no capítulo 3, a gente vai ver isso. E logo em seguida, ele descreve um pouco da velha vida, encorajando esses irmãos a romperem por completo com o passado
mortificando o velho homem, de novo ainda no capítulo 3. Logo em seguida ele nos encoraja a viver essa nova vida em semelhança a Cristo. Essa é praticamente a divisão do texto que nós vamos ver hoje. Nós vamos do capítulo 3, do 1 até o 17. Ou seja, a base de quem somos em Cristo, um pouco da velha vida, lembrando aquilo que nós abandonamos, e agora a semelhança de Jesus. Irmãos, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa no dia a dia. Não é ser evangélico, não é ser batista, não é ser destro daquela igreja, não é ter caguete de crente, é sermos como Jesus. E aí Paulo vai continuar a sua carta com outras informações extremamente valiosas, mas nós vamos ficar por aí. Então eu queria convidá-los a nós lermos Colossenses de 1 a 3, e nós vamos lê-lo na versão que eu trouxe aqui, que é NVI. Caso você não tenha, você pode acompanhar, para que você tenha uma ideia do que Paulo está aqui dizendo. Colossenses 3, de 1 a 7. Não, a 17, desculpe. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, toda vez que nos juntamos a um grupo com uma forte identidade, nossa vida de uma forma é afetada. Por exemplo, se você se torna um policial, a sua postura e responsabilidade na sociedade mudam. Quando nós estávamos no acampamento, nós temos vários policiais da nossa igreja, eles estavam sempre em alerta, porque havia um boato que tinha gente fazendo arrastão em alguns retiros de crentes. Então toda hora eles estavam armados, eles estavam ligados, porque a vida deles foi afetada no dia que eles se juntaram à corporação. Da mesma forma o bombeiro. Temos 3 ou 4 anos como bombeiro, a gente, quando ele entra no lugar, ele já vê: isso aqui está fora do código, aquilo ali é um risco, não sei o quê. Ele está modificando a sua existência por causa do grupo que ele pertence. Mas eu creio que nada pode mudar a nossa vida mais do ser humano do que pertencer à identidade de Cristo, ser cristão. Isso muda toda a nossa vida. Não existe, meus irmãos, a vida da igreja e lá fora é outra coisa. Se você trabalha em uma área, obviamente que não seja pecaminosa, mas você trabalha em uma área, aquela área vai ser afetada por você ser cristão. A sua função como pai, como mãe, como filho, como filha, tudo é afetado porque nós somos cristãos. Então hoje eu quero propor uma frase para você levar para casa, uma frase que eu queria sintetizar aquilo que nós vamos ver hoje nesses 17 versículos. E eu creio que é o que o apóstolo Paulo quis transmitir aos nossos irmãos há quase 2000 anos. A frase é a seguinte: sendo Cristo tudo o que preciso, Cristo deve ser o todo no qual existo. Sendo Cristo tudo o que preciso, está lá em cima, Cristo deve ser o todo no qual existo. Ele precisa ser a nossa identidade, ele precisa invadir as nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas decisões, absolutamente tudo.
Não há nada na nossa vida que nós não vamos ter o Senhor participando. Uma frase que eu guardo há muito tempo como querida é a seguinte: Cristo é Senhor de tudo, ou então Ele não é Senhor de nada. O autor dessa frase é o memorável missionário na China, Hudson Taylor. Isso ilustra bem o nosso alvo na mensagem de hoje. Cada vez, irmãos, que tiramos de Cristo o senhorio, deixamos que Ele não seja o dono. Acho que o ventilador aqui vai ser desligado, senão eu vou ficar brigando com as coisas aqui o tempo todo. Nós não deixamos que Ele seja o dono, irmãos, em alguma área da nossa vida, por menor que seja. Preste atenção, isso irá afetar a nossa vida em toda a sua existência. Não há como Jesus deixar de ser, por exemplo, o Senhor do seu casamento, porque eles são casados, isso não afetar o resto da sua vida. Não há como Ele não deixar de ser o Senhor e você como profissional ou como estudante, isso não afetar o resto da sua vida. Aquilo vai contaminar tudo. Ele precisa ser Senhor de absolutamente todas as áreas da nossa vida. E ao pensarmos sobre isso, Colossenses vem nos falar sobre a suficiência de Jesus, a suficiência de Cristo. Como diz uma das máximas da Reforma, solos Christus, somente Cristo. Somente Ele e a sua obra consumada são suficientes não apenas para nos salvar pela graça, sola gratia, mediante a fé, sola fide, mas também para entrar, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não é apenas a porta pela qual nós entramos, Ele também é o caminho pelo qual andamos em toda a nossa vida. Por isso, e diante disso que eu já falei, sendo Ele tudo que precisamos, Jesus precisa ser o todo no qual nós existimos. Ele precisa definir, irmãos, toda a nossa existência. Eu quero ver isso com vocês hoje, através dessas 3 verdades que já começamos a falar ali na introdução. A primeira já está projetada ali, se você quiser anotar. A totalidade de Cristo começa com uma vida olhada de cima para baixo. Essa expressão de olhar de cima para baixo parece aquela questão de ser pedante, né? A pessoa que olha como fosse um nobre ali da Idade Média e olha os plebeus de cima para baixo. Não é essa a ideia. A ideia, meus irmãos, é ter uma perspectiva de Deus sobre a nossa vida. Olha na sua Bíblia como é que o nosso texto começa. Ele começa com a palavrinha portanto, porque Colossenses capítulo 3 é a dobradiça dessa carta. Capítulo 1 e 2, Paulo está colocando a fundação bíblica, a fundação doutrinária, a fundação teológica do que ele vai ensinar. E agora ele vai dizer o que fazer com isso. Então ele diz, portanto, no verso 1, referindo-se ao capítulo 1 e capítulo 2. Paulo estabelece a suficiência e a proeminência de Cristo sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém comparável a Ele, não há ninguém igual a Ele. Então, já que ressuscitamos nele, diz o versículo 1, desse Salvador maravilhoso, a nossa perspectiva da nossa vida, meus irmãos, um monte de coisa vai acontecer. Uma projeção errada, alguma coisa vai cair e eu continuo aqui. E você vai perder a bênção porque você está prestando atenção no lugar errado. Vamos lá? Quando nós prestamos atenção na coisa certa, que é o que Cristo fez na nossa vida, esse Senhor maravilhoso, a nossa perspectiva da vida precisa ser mudada, transformada, reposicionada. Irmãos, prestem atenção, essa é a diferença entre relacionamento com Cristo e uma mera religião. E acredite, tem muito batista religioso. Tem muito membro de igreja batista que está lá e não sabe nem o que está acontecendo. Está mais perdido que segue tiroteio, cachorro dia de mudança. Ele não entendeu o Evangelho, ele não entendeu o que é ser cristão, mas ele está lá, todo domingo, é extremista, tem cargo na igreja. Mas ele não entendeu uma verdade tão simples que Cristo não está invadindo o resto da sua vida. Eu sempre lembro de um exemplo de um irmão que eu conheci há 28 anos quando eu cheguei aqui, que ele era membro de uma igreja importante em Boa Vista, e aí eu sempre tive essa questão de priorizar o irmão que tem um negócio, que tem uma loja. Se ele tem uma loja, eu vou primeiro ver o preço com ele, dar preferência àquele irmão, e eu ia na loja dele. Com o tempo eu descobri que ele era odiado pelos seus funcionários, ele era comentado pelos seus fornecedores, e seus clientes só iam lá por causa do preço, porque não suportavam. A vida dele, meus irmãos, tinha uma dicotomia. O Cristo do domingo não invadiu a sua segunda-feira. O Jesus que ele cantava os belos hinos do domingo não invadiu a sua semana. Não havia de fato entendido que a ressurreição que o Senhor fez na nossa vida precisa transformar tudo.
E aí o verso 2 continua dizendo que a vida começa nos pensamentos. A vida começa, meus irmãos, a ser transformada na forma como nós pensamos. O texto diz que eu preciso pensar de uma maneira que seja do alto e não que seja daqui. Primeiro, a nossa realidade começa naquilo que nós pensamos, e a mente cheia de Cristo transbordará para a nossa realidade. É interessante, irmãos, que no contexto dos Colossenses, essas coisas terrenas que Paulo está falando aqui, não era futebol. Eu devo ter essa ideia, né? Não, pensar nas coisas do alto, não daqui de baixo, não pensar em futebol, não pensar em lazer, não pensar em música do mundo. É isso que Paulo estava pensando. O problema dos Colossenses é que eles estavam pegando coisas da religião judaica e da filosofia grega e colocando no Evangelho. Coisas deste mundo. Coisas que não serviam mais para nada, absolutamente nada. E as pessoas estavam trazendo esse falso ensino. Então ele diz: Paulo, abandone essas coisas e pense apenas nas coisas que são do alto. Isso vai ser o caminho de transformação na vida de vocês. Cristo é superior a tudo isso. O Senhor Jesus é suficiente acima de tudo isso. E aí no verso 3 ele vai repetir a razão pela qual eles ressuscitaram. Porque diz o texto que nós morremos e a nossa vida agora está escondida com Cristo. Verso 3: mortos para a velha natureza, mortos para o mundo pecaminoso. Os colossenses não podiam mais viver na prática do pecado, porque eles não pertenciam mais ao pecado. Eles não eram mais, irmãos, das práticas deste mundo, das práticas pecaminosas. Irmãos, quando nós insistimos em andar nesta vida aqui de baixo, segundo o padrão dessa vida aqui de baixo, nós nos tornamos vivos mortos, ou mortos-vivos, se você preferir, um zumbi. Porque nós começamos a experimentar coisas que não pertencem mais à nossa vida, que não são mais nossas, porque nós já morremos com Cristo, não pertencemos mais agora. E Paulo vai terminar essa primeira parte do versículo 1 ao versículo 4, falando de algo maravilhoso, algo inclusive que Paulo repete em várias de suas cartas. Quando Paulo fala sobre o sofrimento, quando Paulo fala sobre abrir mão de coisas desta vida, ele sempre termina com uma motivação. Qual é a motivação? Hoje, meus irmãos, a motivação é prosperidade. Não é o que a gente vê nas igrejas? Ou a motivação é: vai dar tudo certo. Tem até a música antiga que cantava isso: vai dar tudo certo. Aí o diagnóstico veio de câncer. Aparentemente a música errou. Nem sempre as coisas dão humanamente tudo certo. O próprio apóstolo Paulo, no final a coisa não acabou muito tudo certo para ele. Decapitado na mão dos romanos. Mas como que ele termina? Olha o versículo 4. Ele olha para a eternidade. Ele olha, irmãos, para a glória. E esse, meus irmãos, é a maneira como a vida de Cristo não apenas invade a nossa realidade, mas transforma a nossa realidade. Eu sei que falar para jovens sobre eternidade, que obviamente inclui também falar sobre morte, parece algo, né? Mas eu estou na flor da idade. Sou novinho. Essa semana nos despedimos de um amigo na flor da idade, de forma extremamente inesperada. Ponto, meus irmãos, é que não importa se a minha vida vai ter 20, 30, ou como a minha avózinha que morreu com 94 anos, sempre precisamos estar com os olhos na glória. É o que eu gosto de chamar, meus irmãos, da bendita esperança dos santos. Nós somos eternos. Não há absolutamente nada nesta vida que possa se comparar com a nossa futura. Não há nenhuma recompensa, presente, prazer, conquista, nada que alcancemos que pode se comparar com aquilo que vem depois. É por isso, meus irmãos, que você vê na vida daquele que você lê biografia. Você gosta de ler biografia missionária, essas coisas? É interessante, né? O próprio Hudson Taylor, que eu mencionei agora há pouco, eu já li umas 3 biografias dele. Ele parece que não é desse mundo, pastor Smith. Ele parece um extraterrestre. Como é que o homem faz isso? Como ele passa por isso? Mas quando você lembra, meus irmãos, que ele não está sozinho, que a história da igreja é recheada de homens e mulheres assim, você descobre que são homens e mulheres que viveram à luz da eternidade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, em particular, nós vemos um homem que está preso, ele nunca mais sairia dessa prisão, é a prisão que depois ele já vai para a sua execução, e ele diz: eu estou sendo oferecido como sacrifício.
e estou sendo oferecido como sacrifício de gratidão. Ele afirma: eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, a nossa vida é muito breve. Como o Eric falou, muitos anos atrás, lá perto do Paleolítico, nós nos conhecemos. Os dinossauros passaram pela Terra faz tempo. A vida passou, assim, muito rápido. E nós precisamos, irmãos, olhar a nossa vida todo dia dessa perspectiva. Sabe por quê? É aí que vem o desânimo, quando não agimos assim. Aí que vem o cansaço da rotina. Aí vem também o cansaço diante das dificuldades. Se você convive com um problema crônico, pode ser no relacionamento, pode ser na sua saúde, pode ser na sua vida profissional, nunca se resolve. Entra mês, sai mês, entrando, saindo, o problema está lá. É como um espinho na carne. Paulo pode afirmar aos Coríntios que a graça do Senhor o bastava, porque ele tinha essa perspectiva de viver a vida de cima para baixo. Viver a vida à luz da eternidade. De que somos seres eternos e estaremos um dia com o Senhor. Essa é a primeira verdade, esse é o primeiro passo. E aí Paulo vai continuar, versículo 5 ao 11. A segunda verdade é a seguinte: a totalidade de Cristo é comprovada como uma vida que nos diferencia dos perdidos. Uma vida que nos diferencia daqueles que não têm a Cristo. Como é que o nosso texto começa? Acompanhe o versículo 5. A expressão aí, na versão atualizada, na Almeida, é mortificai. A nossa NVI traduz como façam morrer. Não importa. De uma forma ou de outra, a expressão utilizada por Paulo vem como resultado das verdades colocadas nos versos que nós vimos no A4. Uma vez que eu tenho essa perspectiva do alto, agora eu tenho uma motivação para fazer a minha natureza morrer. Porque a minha natureza não pertence à eternidade. A minha natureza humana não pertence ao porvir. Ela não me faz absolutamente nenhum bem. Então, diante do que o Senhor coloca na minha vida e das promessas que eu tenho, eu não quero mais viver conforme esse mundo diz. Eu não quero mais viver da maneira que esse mundo me propõe, da maneira como minha própria carne me propõe. Então ele diz para você fazer morrer. Aqui vale destacar, isso tem nada a ver com autoflagelação ou alguma coisa assim, porque ao longo da história da igreja o pessoal entendeu isso. Paulo em outro texto vai dizer que ele esmurra o seu corpo, lembra? Para reduzi-lo à submissão, à escravidão. A ideia, meus irmãos, aí não é de novo, não é um chicotezinho, você bater nas costas, não. É você dizer não para aquilo que o Senhor Jesus diria não. Agora, acho que é importante dizer, também é dizer sim para aquilo que o Senhor Jesus disse sim. Não é apenas uma obediência por não fazer, mas por fazer também. Não é apenas uma obediência porque eu não vou pecar, mas também vou ficar com a minha vida em ponto neutro aqui. Não, eu vou agir seguindo o propósito e o plano de Deus para a minha vida. Eu vou obedecer cada vez mais. E nessa retirada que o Senhor fala da nossa vida, Ele não fala por Paulo apenas aqui. Por exemplo, em Romanos 6,11, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora para pensar, você já deve ter visto um corpo, não é isso? Todos nós já vimos no funeral. O que ele faz? Absolutamente nada. Morto não tem ação, não tem vontade, não tem volição, não tem nada. Ele está lá esperando que nós, os vivos, possamos nos pedir e executar. Esse é o sentido que Paulo coloca tanto em Colossenses quanto em Romanos. Morto para o pecado significa que eu não tenho mais atração, vontade, inclinação para ele, mas o texto continua: mas estou vivo para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, devemos andar mortos para as coisas erradas da nossa velha natureza, porque se a nossa velha natureza de fato morreu em Cristo, não podemos viver de acordo com a vontade da nossa carne. Então a ordem de Paulo é: façam morrer tudo, não apenas uma parte, não apenas aquilo que eu não gosto de fazer, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque olha só, todos nós somos campeão de alguma coisa, mas todos nós somos pereba de alguma coisa também. É pereba que chama aqui no norte? Pereba. Bola murcha. Uma vez fizeram uma experiência, pegaram a seleção de futebol para jogar vôlei. E a seleção de vôlei, tudo varapau de 1,80 m, 1,90 m, 2 m, para jogar futebol.
um desastre. Os craques de milhões do futebol só levava bolada, não conseguia defender nada, não conseguia bloquear nada, não conseguia botar uma bola no chão lá do outro lado. Já os enormes, os gigantes do vôlei, quando foram jogar futebol, levaram um baile e parecia que eles tinham 4 pernas, porque embaralhavam uma na outra, fazia 9 e não conseguia fazer nada. Os craques de um eram as pernas de pau, os perebas do outro. A verdade, meu irmão, que às vezes a gente tem esse orgulhinho, o irmão cai em pecado, ou qualquer pecado, assim, eu não sei como pode isso. Isso é uma área tão tranquila para mim, mas que infelizmente é uma luta na vida daquele irmão. E eu não entendo, não reconheço que eu tenho áreas da minha vida que eu luto terrivelmente, que é uma batalha constante. É uma batalha especialmente, irmãos, para não permitir que se criem pecados intocáveis, pecados de estimação. É por isso que Paulo diz que eu tenho que morrer, fazer morrer tudo. Não posso ter áreas preferenciais, tem que ser tudo. E quando eu faço isso, o cristão dá evidências da sua conversão verdadeira, quando ele mortifica a sua natureza terrena. E aí então o texto no versículo 5 segue uma lista de coisas, olha só que coisa interessante, que nós torcemos o nariz, mas às vezes, frequentemente, enche os nossos olhos. É verdade. O que diz a lista aí? Ele segue falando de diversas questões que precisam estar ausentes na nossa vida. Imoralidade sexual. Vivemos num mundo, meus irmãos, cheio de imoralidade sexual. O mundo tem pego uma das coisas que Deus fez mais bonito para o casamento e transformado em algo corrompido, feio, em algo vergonhoso. Paulo também fala de todo tipo de impureza, todo tipo de paixão, no sentido de desejo desenfreado que não está submetido ao senhorio de Cristo, desejos maus. Ele fala da ganância, do materialismo, e chama isso inclusive de idolatria. Perceba que a lista de Paulo, meus irmãos, ela não tem a intenção de ser completa. Não, tem muito mais coisa que você poderia colocar aqui. Talvez você esteja olhando o versículo 5 dizendo: escapei, eu só sou fofoqueiro, não está aqui. Não se preocupe, está. Paulo dá esses exemplos para abranger, como fosse depois dizendo um etc., as distorções que a nossa natureza pecaminosa traz sobre nós todo o tempo. E aí Paulo faz então o contraste, como está no nosso ponto 2, de que esse é o padrão lá fora. É o padrão, meus irmãos, daqueles que, apesar de citar o nome de Jesus, o nome de Deus o tempo todo, vivem longe dele, ou que abertamente não creem no Senhor. Ele vai trazer 4 razões para nós vivermos esse contraste. Estamos longe do padrão de comportamento padrão deste mundo. Olha aí, primeiro, versículo 6: as práticas dos mortos é que provocam a ira de Deus sobre esses mortos. Pastor, mas Deus não é amor? É, sem dúvida nenhuma. Nosso problema, meus irmãos, é que a gente gosta desse, não sei se a gente pode chamar de evangelho, que só fala do amor de Deus, que só fala que Jesus salva. Mas peraí, Jesus salva do quê? E ao longo do tempo os evangelhos começaram a colocar nessa salvação cada vez mais o diabo. O diabo está fazendo isso, você vai ser livre do diabo, e você vai ser livre do sofrimento e tal. Mas percebeu, meus irmãos, quando nós somos salvos de quem? Não é do diabo. Nós somos salvos de Deus. Nós somos salvos da ira de Deus. Jesus na cruz não pagou uma gota de sangue ao diabo, não. Ele não devia nada a Satanás. Deus estava em Cristo, justificando o mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Já pensou nisso? Nós estávamos debaixo desta ira. A pergunta é, meus irmãos, por que voltaríamos às práticas que antes nos colocava na contramão do nosso Deus? A segunda razão, olha o verso 7. Tais práticas pertencem ao nosso passado. E nosso passado era recheado de tristeza, de falsa paz, de falsa alegria, de miséria. Então, meus irmãos, é como voltar
a uma vida que nós não queremos mais. É como se você estivesse, por exemplo, evangelizando e você contasse, então, antes de eu conhecer Jesus, eu nunca fui viciado, é verdade, eu nunca matei ninguém, mas eu vivi uma vida sem sentido, eu vivi uma vida infeliz. Aí você pode completar com como era a sua vida antes de conhecer Jesus. Mesmo se você for como eu, que me converti com 10 anos, eu tenho lembranças claras de como até os 10 anos eu não sabia o que eu estou fazendo aqui, para que eu existo, qual o propósito da minha vida. O meu testemunho é: Jesus deu propósito para a minha vida. Hoje eu sei de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Eu não sabia isso. E se eu entrasse depois de 10 anos na adolescência com esse meu pensamento, sabe lá onde eu ia parar. Porque quem não tem propósito, quem não tem destino, não sabe para onde está indo. E esse era eu. Então você tem o seu testemunho, não tem? Você pode de novo, né? Não era matador de aluguel, não era nada disso, não era serial killer, mas você estava longe de Deus. Será que eu quero voltar às práticas que traziam tanta coisa ruim para a minha vida? Parênteses aqui, meu irmão. Muita da alegria que falta na sua vida espiritual são pecados não tratados. É quando nós voltamos, como o próprio texto bíblico fala, como o cão que volta ao próprio vômito, essa figura bíblica, e nós vivemos vidas travadas. Você não precisa de culto de libertação, você não precisa de culto de cura interior, uma baboseira que está entrando inclusive em igreja batista. Você precisa voltar-se para o seu Deus, examinar no seu dia a dia o que está fora da vontade do Senhor e começar a fazer os acertos. Não é alguém orando na sua cabeça que vai transformar a sua vida. É arrependimento e mudança. É isso que o Senhor deseja e espera de nós, para que não voltemos às práticas da velha vida. Terceira razão, versos 9 e 10. Eu estabeleço, meus irmãos, que nós somos pequenos cristos, imitadores dele, e a nossa vida, irmãos, está vestida do conhecimento e da pessoa de Cristo. É por isso que eu não vou mais voltar à velha vida. Eu preciso manter o contraste com as pessoas do mundo. Meus irmãos, que bênção quando alguém, talvez no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, chega para você: rapaz, moça, você é crente, não é? Mas não é porque você está com 40 graus de temperatura em Boa Vista, com roupa comprida, está arrastando no chão, parece que da era medieval. Não. Está vestida com uma forma normal, com modéstia, mas com forma normal. Mas a pessoa percebe o seu comportamento, percebe a forma de você falar, percebe as suas ideias. Talvez na faculdade, quando você está conversando, as pessoas começam a tem uma coisa diferente com essa pessoa, porque o revestimento de Cristo está aparecendo para os outros. E a quarta e última razão, irmãos, versículo 11, nós claramente e totalmente somos diferentes dos incrédulos. Nós somos diferentes daqueles que não conhecem o Senhor, mas por outro lado somos iguais aos nossos mais variados irmãos, porque no versículo 11 Paulo vai exatamente trazer essa lista, dizendo: não há absolutamente mais nenhuma diferença, grego, judeu, bárbaro, simples, escravo, livre, somos todos em Cristo o mesmo, mas ainda assim somos diferentes do lado de fora. Aqui mesmo, irmãos, no Brasil a gente pode ver isso mais do que em qualquer lugar. Nós podemos colocar as pessoas das mais diferentes cores de pele, alturas, obviamente só 2 sexos, porque não tem mais do que isso, só para a gente passar dor de cabeça, né? E ainda assim, nós somos os mesmos e iguais em Cristo. Somos completamente diferentes do pessoal lá de fora. Alguns dias atrás eu ouvi o testemunho de um irmão que o grande conflito para ele na sua família era manter as coisas em comum. Por quê? Porque tinha o gosto pela pesca, toda a família gostava. Ele não gostava das músicas que a família gostava, música péssima de qualidade de letra e melodia. Ele gostava das conversas, das piadas. Ele não bebia. Ponto, meus irmãos, é que ele dizia: o que eu faço, pastor? Eu só tenho vontade de andar com os jovens da igreja, com os irmãos da igreja, com a minha igreja. Eu conversei com ele sobre a necessidade de estar no meio da sua família e testemunhar para eles. Mas eu entendo o que ele está passando. A falta de afinidade, meus irmãos, nossa com este mundo deve ser clara para nós. Quando nós, preste bem atenção, meus irmãos, quando nós estamos confortáveis com qualquer ambiente deste mundo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está gravemente errada.
Até cristãos que se envolvem em movimentos sociais, que são alimentados por ideologias e não pelo amor de Deus, precisam tomar muito cuidado. Por que você está lá? Qual a sua motivação? Você quer ser mais um? Você quer ficar bonito diante da sociedade? Faz um teste. Nesse ambiente socialmente desperto, começa a pregar o Evangelho. Rapidinho você vai se transformar numa minoria não protegida. Rapidinho você vai se transformar numa minoria que não aceita. Quando nós, meus irmãos, nos mantemos iguais a todo mundo, não abrimos a nossa boca, não comunicamos o Evangelho, nós somos o crente legal, o crente joinha, o crente que todo mundo gosta. Agora, cruze a linha. Fale de Jesus. Fale do Evangelho. Rapidinho você vai ver menos pessoas perto de você, as pessoas lhe evitando, porque este mundo não está preparado para um crente que fala e prega a verdade. Um crente que fala aquilo que precisa. Na sequência do nosso texto, as melhores e abençoadas escolhas que fazemos em Cristo agora transbordam para uma das áreas dos maiores conflitos da nossa vida, e é, obviamente, a área dos relacionamentos. Somente em Paulo, missionário, irmãos, o que temos aqui nos versos 5 a 11, mostra que o que ele disse antes não era sobre levar uma vida perfeita. Precisamos nos manter longe das práticas pecaminosas mencionadas nesse texto aqui, porém, não nos enganemos. Iremos pecar, e pior, irmãos, nós iremos pecar uns contra os outros. O Novo Testamento ele é repleto de mandamentos uns aos outros, bons mandamentos, mas uma prática de uns aos outros que infelizmente acontece, quem dera não acontecesse, é quando nós pecamos uns contra os outros. Então, para terminar, irmãos, nosso tempo hoje, terceira verdade aqui no nosso texto: a totalidade de Cristo é refletida em uma vida de bons relacionamentos. Meus amados, não importa se você canta bem, prega bem, sapateia bem, faz malabares, não importa. Não importa se todo mundo admira o que você faz na igreja. Não importa se você já é o melhor tesoureiro que já passou na sua igreja. Não importa se você é o melhor pastor. O pessoal não comenta para não ser chato, para dizer assim: poxa, nós temos aqui 30 pastores na nossa igreja, mas você é o melhor. Pouco importa. Não importa se o seu pastor diz: olha, eu tenho muitas ovelhas, mas ninguém é como tu. Não importa. Se a sua vida em Cristo não está transbordando dos seus relacionamentos. Tenho certeza que o pastor Edmilson também já conheceu muitas igrejas destruídas por problemas nos relacionamentos. A minha igreja de origem no Rio de Janeiro, o problema principal era a maledicência. A velha fofoca. Era Coríntios 3 com anabolizante. As panelinhas, os grupinhos. E o meu pastor suava para tentar acabar com isso. Relacionamentos, irmãos. Como é que a gente vê isso no nosso texto? No verso 12, para a gente começar, o apóstolo inicia seu argumento mostrando aos irmãos que não bastava apenas lançar fora as velhas práticas, tudo aquilo de ruim que a gente viu nos textos anteriores. É necessário também revestir-se, irmãos, de um novo comportamento. Não adianta esvaziar o copo, você encher novamente. Jogou fora o líquido ruim, água suja, turva, precisa encher de água pura. É por isso que o nosso texto diz: portanto, revistam-se. Paulo apresenta, irmãos, o motivo pelo qual os colossenses deveriam dedicar-se a essa nova vida. Ele diz que eles deveriam dedicar-se porque eles foram eleitos, escolhidos por Deus. Eles são santos, são separados para Deus, são amados pelo próprio Deus. Olha aí, escolhidos, separados, amados, eleitos, santos, amados pelo próprio Deus. Com essas palavras, o apóstolo Paulo já deixa claro que a capacidade para nós andarmos nessa novidade de vida não está, irmãos, nos meus esforços humanos, não está em eu fazer força e tentar mudar na minha própria capacidade. Está unicamente na obra de Deus por meio de Cristo em nosso favor.
É por isso que Paulo ouviu do Senhor que quando ele era fraco, ele era forte. Quando ele não dependia de si, ele usufruía da força que vem do Senhor. Só assim. Então os colossenses precisavam revestir-se, diz o texto, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Preste atenção novamente. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 5 características todas que afetam, irmãos, direta e profundamente os nossos relacionamentos. Quer ver só? Eu tenho quase certeza que você já provavelmente conviveu com uma pessoa desse tipo. Uma pessoa cheia de compaixão, uma pessoa cheia de bondade, uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, uma pessoa paciente. E eu tenho certeza que esse tipo de pessoa deixou uma marca na sua vida. Eu poderia dizer o contrário. Você já conviveu com pessoas que eram incompassivos, eram cheios de arrogância, não eram mansos, eram impacientes. Ela também deixou marcas na sua vida. Mas você não gostou. Marcas que você gostaria de nunca mais lembrar. É por isso que, meus irmãos, a vida em Cristo invade os nossos relacionamentos, porque é isso que Ele deseja produzir. Toda vez, meus irmãos, que eu tenho que tratar algo com alguém próximo, quer seja minha esposa, meus filhos, meus irmãos em Cristo, se eu não for revestido disso, eu posso estar coberto de razão, eu perco a razão. Outro dia eu estava com dificuldade de estacionar ali perto do Hospital Geral, que havia 2 SUVs grandes assim, alguém provavelmente estava chegando, bloqueando, e eu não sabia o que fazer, porque tem que passar, não tinha mais onde passar, e o pessoal atrás buzinando, e finalmente consegui encostar um pouco, aí o carro passou, aí a senhora me cumprimentou com um dos seus dedos. Vou deixar pela sua imaginação você descobrir qual foi o dedo que ela usou. Já adianto que não foi o joinha, não foi o pequenininho, porque ela queria ser amiguinho, não, foi outro dedo. Meus amados, o sangue foi lá nos 100 graus. As palavras vieram direitinho na mente. As desculpas também, por causa do meu texto italiano. É por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou levar desaforo para casa. Mas, pela graça de Deus, pelo menos naquela situação, eu gostaria que fosse sempre, mas não é. O Espírito Santo levou a melhor. O Espírito, meus irmãos, nesse momento nos traz essas características aqui. E nos permite sofrer a perda. Mesmo quando somos ofendidos, talvez maltratados, ou o que quer que seja. Na sequência, verso 13, Paulo orienta os colossenses a usar as roupas que se caracterizam pela capacidade de suportar e perdoar os outros. Ele diz, suportem-se uns aos outros. Deixa eu adiantar, não é do sentido que a gente usa coloquial, viu? Ai, não suporto fulano. Não, irmãos, literalmente, o verbo grego significa colocar-se abaixo. É o suporte. É o camarada que está desmaiando, não tem forças, e você faz o quê? Coloca a mão sobre baixo do ombro dele, né? Que vem no sovaco, e você serve de uma muleta para o irmão que está caindo. Essa é a ideia. Olha que interessante, irmão. Hoje é você que está suportando, amanhã é você que precisa ser suportado. Hoje é você que está ajudando alguém que está caindo, amanhã é ele que está lhe ajudando, porque você não está no seu melhor momento. Por isso que é uns aos outros. E aí, com essas palavras, o apóstolo aponta para a ideia de que nós, os escolhidos de Deus, precisamos sustentar, carregar, tolerar uns aos outros durante toda a nossa trajetória terrena. Até quando, pastor? Até a morte. Eu entendo, meus irmãos, tem gente que é meio chambari, né? Quando eu falo isso, sempre alguém protesta, porque adora o chambari. Tudo bem. Mas sabe o que eu quero dizer, né? Meio carne de pescoço. Lidar com aquela pessoa que nem mastigar bodó é complicado, é duro. Agora nós temos que lembrar, meus irmãos, nós não somos também essa florzinha toda. Não somos tão legais assim, não. Nós nos achamos. Ela convive comigo todo dia, eu nunca me aborreci. Porque nós vivemos geralmente para nós. Mas com certeza, dada a oportunidade e dado um suco de sinceridade, num grupo grande, alguém diria assim, eu meio que não gosto de ti, não.
Ou então eu até gosto de você, mas assim, conviver, você não é minha pessoa preferida para chamar para comer uma pizza, não é? Você pode até ficar surpreso. Sabe por quê? Porque nós pensamos às vezes muito mais alto de nós do que nós realmente somos. Então não importa, meus irmãos, se a pessoa é ou não é agradável, o texto não tem nenhuma contingência, não tem nenhuma exceção. É suportar todos uns aos outros. Ele vai continuar, Paulo continua, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Não é carregar aquele bode a vida inteira, não, é perdoar de fato. Talvez, meu irmão, minha irmã, essa mensagem hoje é para você levar para a sua casa, para a sua residência. Está na hora de você sentar com seu irmão de sangue e colocar os fios nos is. Eu vivi brigado, vamos chamar assim, guerra fria, com meu irmão durante anos, do final da adolescência para a juventude até bem longe na vida adulta. Quem vê o meu irmão e eu hoje em dia conversando no WhatsApp, trocando ideia o tempo todo, deve pensar assim: pô, que legal vocês dois, né? Um encarna, um irmão e outro irmão. Aí eu digo: não, senta aqui para te contar uma história. Meu irmão foi praticamente a única pessoa minha vida inteira que eu saí na mão. Eu não sou muito de brigar, especialmente porque eu pesava 50 quilos só. Podia estar com raiva, mas burro não era. Mas eu saí no braço com ele. Era o nível do nosso relacionamento. Quem mudou, meus irmãos? Detalhe, 2 crentes, viu? Para adiantar aí. Quem muda é Deus. Muda a gente. Muda a mim. Não é só muda o outro. Eu percebo, meus irmãos, não é o que a gente falou no começo. Se você sair daqui, você está com um relacionamento rompido, quer seja com o irmão de sangue, vamos estender, com o irmão de carne, ou até com o credo. E você não está entendendo o que Deus está dizendo para você. Agora você vai sair daqui e vai lá resolver. Você não está entendendo bem como funciona uma mensagem bíblica. Você não está entendendo bem como funciona a palavra de Deus. O profeta Jeremias, ele ouviu de Deus o seguinte: Jeremias, você é para esse povo, alguém lembra da passagem? Com quem toca canções de amor. Ou seja, ele era entretenimento. O pessoal gostava de ouvir Jeremias falar. Mas ia para a sua vida e Jerusalém era a mesma, atolada em prostituição, idolatria, e não ouvia o profeta. Amados irmãos, que Deus não permita que sejamos assim. A palavra do Senhor nos leve a resolver aquilo que precisamos resolver. Perdoem as queixas que tiveram contra os outros. Mas adiante o texto continua mostrando que não basta apenas exercer a capacidade de suportar, é também preciso perdoar aqueles que por algum motivo terminaram nos prejudicando. Pois se por um lado Cristo já capacitou seu povo para o novo proceder, por outro ainda restam os perigos de cometer graves erros junto ao próximo por causa da nossa velha natureza humana que insiste neste caso em não perdoar. E aí, meus irmãos, Paulo coloca a pá de cal. Olha como o texto termina no verso 13. Olha aí: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sabe qual é a história que vem à minha mente quando eu vejo esse versículo, ou a parte desse versículo? A história do credor incompassivo, lembra? Eu vou parafrasear e resumir. Um homem devia R$500 para o outro, e o devedor pediu clemência, pediu misericórdia, mas o cobrador disse: de jeito nenhum, pode mandar prender. Mas o que tinha acontecido antes dele mandar prender esse? Ele mesmo, que tinha alguém lhe devendo R$500, devia R$1 milhão para o seu patrão, para o seu senhor. Ele pediu a mesma clemência e o seu senhor o perdoou. A lição, meus irmãos, da parábola é simples, é quase na cara. Nós somos os devedores de R$1 milhão e Deus nos perdoa em Cristo. Lá vem o nosso irmão que pisou no nosso carro e nós não perdoamos a dívida de R$500. Fomos perdoados abundantemente em Cristo e não perdoamos uma miséria que fazem contra nós. Portanto, perdoe-se como o Senhor lhes perdoou. No verso 4, curando tudo que foi exposto até agora,
Paulo declara: acima de tudo, porém, revista-se do amor. É óbvio. Como eu vou perdoar, como eu vou suportar, como eu vou fazer tudo isso sem o amor? Nada das virtudes, irmãos, está sendo diminuída. O amor está sendo colocado como qualidade que vai sustentar tudo aquilo que Paulo nos falou aqui. Paulo também fala a mesma coisa lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ele fala da fé, da esperança, mas ele termina dizendo: o maior é o amor. Pastor, mas é difícil amar fulano. Verdade. Se nós formos por nós mesmos, não vamos conseguir. Nós precisamos, irmãos, do que temos visto desde o começo, da perspectiva de Deus, da vida de Deus em nós. E aí o que segue, para terminar o nosso texto, são frutos, resultados que vamos colher quando nós seguimos uma vida, olha desde o começo, que olha de cima para baixo, da perspectiva da eternidade para a nossa realidade. Quando temos uma vida que se afasta do pecado, que reina na vida daqueles que não conhecem a Cristo. E uma vida em que Cristo está refletido no nosso relacionamento. O que vamos escolher? Versículos 15, 16 e 17 para terminar. Primeiro, vamos escolher paz. Segundo, vamos escolher a palavra. Terceiro, vamos escolher um propósito. Deixa eu detalhar para vocês. Versículo 15. Primeiro, paz em meio aos irmãos. Paulo sabia, meus irmãos, que os crentes regenerados, claro, nós, já estamos em paz com Deus. Já estamos debaixo dessa reconciliação com Deus. Romanos 5:1. No entanto, Paulo aqui, meus irmãos, pretende que nós, os seus leitores também, compreendamos que nós somos chamados para viver unidos em acordo no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Por isso que ele diz que a paz de Cristo, que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então, meu irmão, se há dissidência, se há problemas de relacionamento, é aí, meu amado, que a divinamente vai ser enxergada em nós. Não é cantando, não é fazendo mais reunião. Pode fazer 30 acampamentos, 500 cultos, pode fazer o que quiser. Construir grandes igrejas e catedrais. Na verdade, meus irmãos, o cristianismo ao longo do tempo foi tão questionado pela sua hipocrisia em muitos momentos, que ficou famosa a frase de Mahatma Gandhi, lembra dele? Que protestou lá na Índia, há tantas décadas atrás. Mahatma Gandhi perguntaram se ele acreditava em Jesus. Ele disse: em Cristo. Em Cristo eu acredito, não acredito no seu cristianismo. Porque o cristianismo que ele conhecia era dos ingleses que colonizavam a Índia e às vezes de forma opressora. Será que o nosso testemunho, até mesmo em nossa própria casa, tem tornado os ouvidos surdos ao Evangelho? Surdos a conhecer a verdade de Cristo? Então, o primeiro resultado, irmãos, de tudo isso é paz entre os irmãos. Segundo, versículo 16, a palavra em meio aos irmãos. Nós sabemos, irmãos, das heresias que estavam perturbando lá os colossenses, eu já mencionei. Então Paulo segue mostrando a eles, seus ouvintes, que eles precisavam ser, além de dominados pela paz de Cristo, precisavam estar ricamente influenciados de um ensino bíblico, um ensino verdadeiro. Por isso que o autor escreve: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O autor da carta considera que a palavra de Cristo era o ensino apostólico. Ele vai falar isso lá no capítulo 1 e vai repetir no capítulo 4. Ou seja, vocês já foram ensinados corretamente. Estão ouvindo conversinha. Estão ouvindo o pessoal de fora. Então aquilo que nós passamos a vocês, os apóstolos, a Bíblia não estava, irmãos, ainda, o cânon não estava concluído. Então o ensino dos apóstolos é o que eles deveriam seguir. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Nós vivemos no mesmo dilema hoje em dia. Há poucos anos atrás, o camarada disse que a Bíblia tinha que ser atualizada. Toda vez que esse camarada fala uma asneira, depois ele vai dizer assim: vocês não me entenderam direito. A gente nunca entende o que ele fala. Ele é sempre mal compreendido e continua falando uma nova besteira uma após a outra. E adivinha só, vai no vídeo, pessoal, aplaudindo. O próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, vai escrever a Timóteo últimas instruções sobre a igreja. Presta atenção. Timóteo, faça grandes catedrais com programações que vão bombar. Façam eventos maravilhosos. É isso que está na Bíblia, irmãos? Não. Paulo está com os dias contados. A sentença sobre a sua vida era de morte. Qual a preocupação dele? Prega a palavra.
As pessoas, meus irmãos, têm que chegar às nossas igrejas, elas têm que ouvir da gente o seguinte: olha, eu não sei quem indicou a nossa igreja, mas já quero dizer, a nossa igreja é muito chata, só tem Bíblia. Porque o resto está oferecendo aí por conta. Tem bastante. Tem a igreja do Halloween gospel, da festa junina gospel. Tem a igreja aqui que está tendo aula de dança de salão. Pronto. Nos Estados Unidos, igrejas são cercadas, é como se fosse um shopping center. A igreja, o salão é no meio, ao redor tem um anel, com Burger King, com McDonald's, não sei pensar. Academias. Ponto, meus irmãos, é que se nós atrairmos as pessoas pelo entretenimento, adivinha só, vamos continuar tendo que mantê-las entretidas. Mas se você atrair as pessoas pelo Evangelho, você não tem que fazer nada. O Espírito faz o que tem que ser feito. Você tem que continuar pregando a palavra. Muitos aqui já me ouviram pregar muitas vezes. Você conhece as minhas histórias, como meu queixo já caiu ao longo dos meus quase 55 anos de vida e 45 de conversão, de como, meus irmãos, nós não conhecemos Bíblia. J.I. Packer, que é um teólogo inglês, ele disse sobre a igreja americana, mas a gente pode falar a mesma coisa sobre o Brasil. A igreja americana tem milhas de comprimento e polegadas de profundidade. Vamos traduzir para nós? A igreja brasileira tem quilômetros de comprimento e centímetros de profundidade. Você pega um cristão hoje, batista, e diz para ele: escreve 3 linhas sobre a justificação pela graça mediante a fé, e o camarada não sabe escrever. Esse é o evangelho que salvou a pessoa. Ele não sabe descrever a coisa tão básica da doutrina bíblica. Ele não sabe escrever a natureza de Cristo. Eu já tive que tentar convencer um cristão batista de que Jesus não era 50%, 50%. Ele botou na cabeça que era metade, metade. Como a gente diz lá no Rio de Janeiro, metade, metade. Eu falei: não, meu amigo, se ele é metade, metade, ele não é completamente Deus. Sua matemática está errada e herética. Inclusive Colossenses nos afirma sobre isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita a totalidade da divindade. Ponto aqui, meus irmãos, é que Paulo se preocupava com esses irmãos que estavam ouvindo conversinhas de fora, dizendo: vocês já foram ensinados corretamente. Ele vai falar a mesma coisa dos Tessalonicenses: vocês aprenderam de nós. Meus irmãos, nós vemos em dias fabulosos. Quando eu tinha a idade de muitos aqui, e quando estava inclusive no seminário, para fazer um trabalho eu tinha ao meu dispor 2, 3 livros, e olhe lá. Eu tinha às vezes um pouco mais, porque graças a Deus eu falo um outro idioma. Hoje você não sabe o que ler, de tanta coisa boa. Nós somos uma geração, meus irmãos, que não abre sequer a Bíblia, quanto mais um bom livro cristão, certo? Não é Benihim não, pelo amor de Deus. Um bom livro cristão. Não é Joyce Meyer não serve para nada, nem para botar de calça, porque periga alguém pegar e querer ler a porcaria daquela. Bom livro cristão. E as pessoas não leem. Como, meus amados, a palavra de Cristo vai habitar ricamente no nosso meio, se nós a ouvimos só no domingo? Seja sincero, você levantar a mão. Nós estamos no sábado, 5 dias desde o último culto. Vocês se incluir hoje? Você teve todos os dias desta semana um tempo com Deus diante da sua palavra? Você parou na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta e hoje, com a palavra de Deus e um tempo de oração? Se a sua resposta é não, pare de orar por uma vida vitoriosa, mais espiritual. Pare de cantar: se eu quero te conhecer. Isso é hipocrisia. Eu não quero conhecer Deus. Não há conhecimento do Senhor a parte da sua palavra. Você pode cantar 300 cânticos, 500 hinos e a 1000 cultos. Ao saber disso, Deus vamos nos preocupar com isso. Nós precisamos voltar a nos preocupar também. Paz, palavra e finalmente versículo 17, um propósito em meus irmãos. Este propósito é uma vida para a glória de Deus. Começamos lá em cima na glória, versículo 1, e terminamos aqui embaixo vivendo para a glória dele. O nosso propósito, irmãos, aqui vai transbordar onde? Nossas palavras, nossas ações, elas vão ser representações vivas do Senhor Jesus neste mundo.
Isto é, o significado de fazer tudo em nome do Senhor Jesus é dizer, eu fiz como Ele faria. Eu estou representando direitinho. Eu estou conversando com você como Ele conversaria. Eu estou lhe tratando como Ele lhe trataria. Eu estou lhe perdoando, olha o texto. Eu estou lhe sustentando, suportando como Ele faria. Isso que é em nome de Jesus. O nome de Jesus, irmão, virou tomara do crente, né? Gente, eu estou querendo viajar, né? Poxa, tomara que você consiga. Aí o crente fala o quê? Em nome de Jesus. Virou o dedo cruzado do crente, né? Tomara que consiga, em nome de Jesus. Não é isso que é o nome de Jesus. Não é não. É representá-lo. É viver uma vida de propósito para a glória dele. E finalmente, nesse propósito de viver para a glória de Deus, nós vivemos vidas cheias de gratidão, termina o nosso texto. Gratidão expressa, novamente, por meio dele, por meio de Jesus. Então, meus amados, sendo Cristo tudo que nós pensamos, tudo que eu preciso, a gente afirma, a gente canta isso, que é a verdade do nosso texto. Conclusão: Cristo deve ser o todo no qual existe. Ele tem que estar presente em tudo. Pastor Edson Queiroz, já falecido, um dos maiores promotores de missões da nossa denominação, ele estava pregando, eu na verdade ouvi falando isso várias vezes, várias mensagens. Ele costumava dizer, seus filhos quando eram pequenos, eles estão todos adultos, fulano vai ser o que quando crescer? Sabe como é que é criança, né? Você é jogador de futebol. Aí dizia, jogador de futebol, missionário. E o outro dizia, quem você vai ser? O outro, você é astronauta. O que ele dizia? Astronauta, missionário. Você, a filha, o que você vai ser, bebê? Eu vou ser atriz. Atriz, missionária. Bem, até onde eu sei, nenhum foi jogador de futebol, nem astronauta, nem ela é atriz. Mas eu espero em Cristo Jesus que tanto ele, irmãos, como meus filhos, nossos filhos, nós, possamos entender que aonde nós estivermos, nós vivemos para a glória do Senhor. Ele tem que estar presente em tudo na nossa vida. Tem que estar presente em tudo que nós fazemos. E agora? Vamos para a nossa casa, a gente vai lanchar, a gente vai sair. A minha oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo nos importune. Que o Espírito Santo nos incomode. E não nos dê paz enquanto nós não respondermos à altura de um texto tão maravilhoso como esse. Eu peço perdão por correr com esse texto. Eu normalmente pregaria isso aqui em 3 domingos. Tem gente que sabe que é verdade. Porque é um texto maravilhoso, extremamente profundo. Mas eu queria pegar todo o contexto e trazer para nós, meus irmãos. É isso que Paulo diz. Esta igreja de 2000 anos atrás, seguindo isto, os da conversinha, os de fora, não teriam nenhuma chance, porque estariam assegurados com a perspectiva do alto, vivendo uma vida de relacionamentos restaurados pela palavra de Deus. Que Deus faça isso na nossa vida, nos dê esta mente divina a cada momento. Meus queridos, claramente nós precisamos da Tua graça para vivermos aquilo que vimos aqui neste texto. Está acima da nossa capacidade e muitas vezes até mesmo fora do nosso desejo humano. Precisamos, ó Deus, que Jesus invada e possa nos dar, ó Deus, vontade ativa, prática, realizável, para viver aquilo que ouvimos na Tua palavra hoje. Ó Deus, que nossos lugares de convivência sejam contagiados por aquilo que o Senhor está fazendo em nós através da Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.